Eu quero falar agora das crianças, né? Eu fiz uma comparação de um número de crianças que, por ironia do destino ou não, às vezes acabam escutando as conversas dos adultos e as conversas às vezes elas são inapropriadas. E quando eu era criança, na minha época, pelo menos, as mães e os pais sempre faziam a solicitação para você brincar lá fora, fazer alguma coisa no quarto, desenhar, mas não ficar ouvindo conversas de adultos. Então, esses dias eu estava analisando um episódio que aconteceu com uma criança, e foi o seguinte: quando você está procurando, eu sempre deixo uma tesoura próxima do fogão, porque às vezes você precisa cortar alguma embalagem, tem uma tesourinha ali. E eu não. Naquele dia a tesoura não estava ali. Então, uma criança que participa de algum tipo de jogo de sinais ou presencia, às vezes ela está observando, porque as crianças observam. Eu lembro quando eu tinha 2 anos de idade, eu estava em uma rua e eu encontrei uma estrelinha bem pequenininha, uma estrelinha com... Ela não tinha... Ela era meio que fruta-cor, sabe? Quando ela tem aquele brilho, assim, meio que colorido, mas uma estrelinha bem pequenininha. Então imagine, eu com 2 anos, aquela mãozinha bem pequenininha, uma estrelinha. E eu lembro disso. Então, as crianças, elas têm essas lembranças e depois elas ingênuas, acabam trazendo aquele comportamento adulto do jogo de sinais. Uma criança, quando você está procurando a tesourinha para cortar alguma embalagem e ela fala: ai, tia, acho que hoje não é dia então para cortar, se a tesourinha não está aí, é porque ela já está no jogo de sinais e também está naquela fase de superstição, né? De achar que porque a tesourinha não está ali é porque não é para cortar, é um sinal que não é. Não, nada a ver isso. Uma criança que não faz parte disso, que não tem mais, ainda não foi acoplada nessa cultura né, não pode isso, deixar, a mãe da minha mãe era assim. Não pode deixar as coisas assim, aqui tem que deixar assim. Se cair a faca, tem que colocar a outra faca em cima para levantar. Essas coisas. Que eles acham que é paranormalidade, mas não existe. É mais para desenvolver um bloqueio na linha do teu raciocínio e você ficar atrelado naquele momento e com medo, né? Com medo do momento seguinte acontecer coisas horríveis, porque você não manuseou um abstrato, um material não abstrato, um material que envolve o abstrato. É muito doente isso. Uma criança que não faz parte ainda não foi acoplada, e não tem isso, não conheceu, a família não apresentou, não tem essa cultura, e não aprendeu isso, ela olha para você e pensa, né? Ajuda você a pensar. Se você está procurando a tesourinha, ela ajuda você a pensar, né? Mas aonde que estava o último momento? O que você fez com essa tesourinha? Ontem ela estava aqui, então a criança que ela tem uma mente saudável, ela ajuda o outro a pensar em soluções. Ela não traz soluções prontas, né? Então, você desenvolver enigmas, né, para que a pessoa corra atrás desse enigma e traga mais pessoas acopladas para ajudar, né? Então sempre tem dois significados. Quando tu coloca um enigma para você desvendar, por exemplo, soluçando, é um enigma. Só uma pessoa que sabe, só um clã que sabe, lavando louça. A pessoa olha para você e fica lavando louça. Ai, que gente doente, né? Então, para você ir buscar essa informação de um clã, de um mentor, de um clã que desenvolveu e só ele sabe. Então, para você tentar se acoplar e realmente entrar nessa aberração da natureza. Então, é muito legal, sabe? Lembrar que uma criança que tem mente sã, ela ajuda o outro a pensar, a elaborar o porquê das coisas, né? Ou perguntar o porquê, né?
Não traz tudo pronto, sabe? Ai, não mexa aqui porque é perigoso. Ó, não vista isto porque não. Ó, né? Então hoje eu falei um pouco das crianças. Entende? É igual você utilizar a frase. Você não sabe a força que você tem para trazer você perto de alguém, né? Para falar, você tem força, você tem isso. E isso pode ser usado também de uma outra forma. Depende da pessoa, depende da fase e depende do que você faz para a pessoa. Esses dias eu acho que eu comentei, né? Alguém falou assim: vamos vender abobrinha lá em Manaus. Essa abobrinha, por acaso, era a Sabrina aqui. Vamos vender abobrinha. Eu pensei, mas abobrinha? Por que abobrinha, né? Vender abobrinha. Ela fez um jogo que ela falou: se você gosta de dinheiro, teu lugar é aqui, arrumando o sofá da casa dela. Eu olhei, pensei, e não falei mais nada. Depois ela falou assim: vamos vender abobrinha. Então, depois que eu voltei de Manaus, caso eu não entrei no jogo, é claro, o que aconteceu? Eu passava em algum lugar, tinha os cebolas para fora, porque eu não ficava dentro de casa em frente à televisão. Olha a estratégia para Closed Me. Isso que é psicóloga. E caso não entre no jogo, eles pegam uma abobrinha, cortam a abobrinha e jogam no meio da rua. Não. Só gente. E é psicóloga ainda, né? Begin 1500 Psicologia em World. A psicologia começou em 1500, né? Antes não tinha. Então você tem que ver aqui, às vezes nos clãs tem 3 perfis. Um perfil shakespeariano, um perfil freudiano e tem o perfil kantiano, né? Então, tem alguns perfis aí, tem alguns perfis.